Olá, eu me chamo Alan, eu sou estudante do bacharel em teologia da Faculdade Unicesumar e eu venho nessa pequena aula sobre história da igreja, história do cristianismo, né? E mais voltado a uma perspectiva da reforma protestante até os dias atuais. É, Nessa pequena aula, eu quero, juntamente com você, elencar aqui a importância da reforma, não só para o meio eclesiástico, mas as perspectivas, os pontos, aquilo que serviu de estopim para a reforma, as consequências que tal reforma teve, não só no meio da igreja, no âmbito da igreja, mas num âmbito geral, no mundo, né? Talvez se obteve consequências com tal reforma, desde os pré-reformadores que nós vamos ver, depois com os reformadores, as consequências, né, de tal reforma, elas se expandiram não só para o meio da igreja, mas para o mundo, para o meio cultural, para o meio aonde o mundo pôde ter uma mudança, literalmente, na sua, na sua visão espiritual como no mundo. Bom, e nós iniciamos assim, falando sobre a importância da reforma, porque quando nós falamos em reforma protestante, é algo até primordial que nós reconheçamos e que todo cristão, né, aquele que é convertido a Cristo, que pertence à igreja, que pertence a esse meio reformado, e quando eu digo o âmbito reformado, eu não estou me referindo aqui às denominações somente reformadas, eu me refiro ao meio, tanto ao meio pentecostal, quanto ao meio batista, quanto ao meio luterano, wesleyano, todas essas vertentes que saíram, né, do ambiente da reforma e que foram iniciados através dessa porta que se abriu. Bom, então é muito importante em que nós compartilhamos essas informações e que nós conversamos, né? No dia 31 de outubro, né, desse ano, se fez 507 anos da Reforma Protestante. Isso é um marco grandíssimo, valioso, tanto para o meio reformado, né, para o meio, esse meio que se desvinculou, né, da então Igreja Católica e pôde aí ter-se vertentes, né, que nós fomos impactados e somos até hoje, né? Então é muito importante que nós debatemos, porque a reforma ela traz pontos muito importantes, e pontos esses que foram perdidos e até mesmo corrompidos pela então Igreja Católica. Igreja Católica essa que talvez um dos seus motivos de corromper, de deturpar muitas situações, muitos princípios bíblicos, até princípios que levavam e beiravam e até levavam a heresias no seio da igreja. Deturpações essas que foram provavelmente ocasionadas por essa junção, né, da igreja e Estado, igreja política, né? A Igreja Católica ela já tinha sentido-se um baque no ano de 1054 com o grande cisma, aonde separou a Igreja do Oriente com a Igreja Católica do Oriente com a do Ocidente. Depois, se a do Oriente se denominou como a Igreja Ortodoxa, e então se separou-se da Igreja Católica do Ocidente. Então, já em 1054, a Igreja Católica já houve esse baque, né, essa divisão, aonde já se obteve resultados negativos em prol da Igreja Católica. Então, desde ali, desde essa junção, nós podemos elencar situações em que cresceram no âmbito da Igreja Católica, né, com a criação do clerical, né, onde era um grupo dentro da Igreja
criado dentro da igreja, nós temos a questão papal, né? Ou seja, nós temos uma igreja que tem um braço, né, papal muito forte, uma voz política e papal muito forte dentro da igreja, né? Então foram momentos em que perdeu-se bastante a visão bíblica, né? Ou seja, uh, o comando, por assim dizer, da igreja e os princípios eram levados como com viés ora político, com viés ora papal. Então a igreja ela perde uma autonomia muito grande nesse sentido. E aí, quando nós saímos da Bíblia, né, é bem provável que assim vão se criar problemas, né, no seio da igreja. Isso já serve de aprendizado para os nossos dias, porque quando nós saímos da Bíblia, nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco de impor e colocar as nossas próprias ideias ao nosso bel prazer, aos nossos interesses. E aí nós incorremos a um erro, né? E às vezes erro, ora erro bíblico, ora beira heresia, né? Que nós vemos até os dias de hoje. Então, esse movimento da reforma ali foi muito importante quanto a isso, para correção de situações, de ensinamentos em que foram introduzidos nessa época da igreja, né? Então, nós temos consequências, e essas consequências, em um momento, elas foram combatidas e vistas, né? E todo movimento, né, vale lembrar que todo movimento ele inicia-se geralmente com uma insatisfação, né, de algum grupo, de alguma pessoa ou de alguma ideia. Ou seja, alguém está insatisfeito, surge então, levanta-se uma questão, né, sobre determinada situação. Com a reforma não foi diferente. Nós podemos elencar aí na situação da reforma que teve homens que prepararam esse caminho para a reforma. Ou seja, didaticamente, para nós compreendermos, homens como John Tauler, John Wycliffe, John Hus, William Tyndale. Esses homens, eles foram considerados pré-reformadores por quê? Porque eles tinham esse pensamento, embora ainda não tinha-se essa ideia de reforma, por assim dizer. Ou seja, esses homens eles se levantam não com o intuito de reformar algo dentro da igreja, mas eles já se levantam com a ideia futuramente que os reformadores teriam, né? Lutero, Calvino. Então, esses pré-reformadores, eles não entram com a ideia já de reformar algo, mas eles entram com o propósito igual que os reformadores, mas mais para frente, iriam se levantar e iriam aí ter, embora, né, toda a perseguição, toda a batalha iriam ter êxito aí. Então, esses homens, é importante nós elencarmos aqui os pré-reformadores, porque eles iniciam esse estopim de reforma. Ou seja, através desses homens de Deus, esses homens reformadores, inicia-se uma série de denúncias contra a igreja, ou seja, desvios doutrinários, acúmulo de poder, enriquecimento da igreja em si, ou seja, existia-se uma desigualdade onde existia-se um enriquecimento exacerbado da igreja em contra um grupo que os seus seguidores, aonde tinha-se uma vida muito inferior à da igreja. Ou seja, as famosas vendas de indulgências, né? Ou seja, era-se vendido, né, literalmente, na prática, um pedacinho no céu, né? Vendas de indulgências, vendia-se coisas, questões de esse copo aqui, essa taça passou pelo apóstolo Pedro, essa questão aqui passou por tal santo da igreja. Então se vendia-se esse item, né? Vendia-se também a questão de um pedacinho do céu. Quando nós falamos assim, é
a própria questão do pecado, né? Então, o valor que você dava, né? De oferta, de contribuição, né? Para perdão dos seus pecados, e se tornou um reconhecimento de heresia completamente, porque contrapõe a obra de Cristo, né? O que Cristo fez por nós na cruz. Foi literalmente nos perdoar dos nossos pecados, nos lavar com seu sangue precioso e nos comprar. Então, a partir do momento que a igreja ela ensina que o tanto que você dá é o tanto que você vai ser perdoado, né, por assim dizer, ou além disso, é o lugar que você receberá no reino, né? Então, o tanto que você dá vai depender do lugar que você vai ficar no reino. Então, todas essas coisas são heréticas ao ponto a nível do que a Bíblia nos ensina sobre a obra redentora de Cristo na nossa vida, né? Então, isso é importante nós compreendermos. Então, esses homens pré-reformadores, eles tinham essa intenção de já levantar essas polêmicas, né, que já, diga-se de passagem, uh, já tinha ali conteúdo robusto, né, para se iniciar algo, algo diferente no meio da igreja. Ou seja, aqueles homens ali, eles se levantaram com uma voz, né, para falar sobre situações que o povo estava passando. Ou seja, os próprios seguidores estavam passando isso, e aqueles homens, eles levantam, né, eles levantam uh, com essa intenção, né, de expor tudo isso, mas com a intenção de transformar e de melhorar. Não é, veja que aqui não é a intenção de fazer um motim ou algo do tipo. A intenção é melhorar. Aqueles homens de Deus, eles levantam, aqueles homens pré-reformadores, chamados pré-reformadores, eles levantam com a intenção de transformar. Entende? Então o sentido, é importante que isso nós compreendamos, que o sentido tanto dos pré-reformadores quanto depois de Lutero, posteriormente, não era se criar outra vertente, ou seja, era transformar literalmente. Quando nós falamos ali da reforma, teve esse intuito, entende? Isso é importante porque às vezes nós pensamos, olha, foi um motim, e na verdade não foi um motim, na verdade foi um pedido de transformação, né, daqueles pré-reformadores, depois com Lutero. Então isso é muito importante nós compreendermos isso. Bom, até aqui já tinha-se conteúdo para levantar grandes questões, né? Porque aqueles pré-reformadores levantaram, né? Aqueles homens levantaram essas questões. Venda de indulgências, poder político, desvios doutrinários, ou seja, tinha ensinamentos que eram contrários à Bíblia. Como é que resolve isso? Entende? Então todos eles se levantam. Muitos martirizados, já aqueles pré-reformadores, né, como o episódio de John Hus, né, que ele é queimado, né, literalmente queimado, perseguido e queimado, né. Só que não foi em vão. Essa situação desses pré-reformadores não foi em vão, embora eles foram perseguidos, né, uns queimados. Não foi em vão, porque em 1514 existiu um homem, né, chamado Lutero, que nós bem conhecemos, e esse homem era um monge agostiniano, da linha agostiniana, a linha teológica agostiniana, a linha da escola agostiniana, além de ser padre, professor de teologia. Quando esse mestre, né, estudante para ser um monge agostiniano, né, quando ele preparava a sua aula teológica, né, ele se depara com um texto de Romanos 1,17, onde ele lê e medita que o justo viverá pela fé. E isso é um estopim na vida de Lutero, que depois se torna um estopim para a nossa vida. Porque ali, naquele momento, Lutero ele repensou as coisas de Deus, aquilo que ele conhecia como o ensinamento de Deus. Ele reconhece isso, e nós estamos falando em 1514. Só que desde ali,
até 1517. Em 1517 é um marco histórico na vida de Lutero, porque ele levanta e compartilha suas 95 teses agora na porta do castelo de Wittenberg, e ele compartilha, né, aquelas 95 teses contra a igreja, contra ensinamentos da igreja. Em 1521, Lutero, então, ele é chamado na Dieta de Worms para responder, ou seja, a igreja chama ele para responder e diz, olha, explique para nós o que é isso, ou se retrate, por gentileza. Lutero mantém-se firme e não se retrata, mantém. Naquele momento ele é excomungado, ele é acusado de herege e ele é perseguido pela igreja. Perseguido pela igreja. Nessa fuga, ele se exila, ele vai para longe ao castelo de Wartburg, e na Alemanha. Lá ele traduz o Novo Testamento do original grego para o alemão, que já é uma grande contribuição para o povo alemão, para o avanço do evangelho, né? E nós podemos ali também elencar que, através do trabalho da imprensa, isso foi muito importante para a disseminação, né, das cópias, das teses, e através, por toda a Europa, né, e contribuiu certamente para muitos outros movimentos que futuramente teriam, né, com Calvino, os puritanos, então teve-se o presbiterianismo, então teve-se vertentes depois que foram contempladas através dessa disseminação de Lutero pela Europa, né? Isso é importante nós elencarmos. Destacar também, né, que ali então existe uma igreja católica rachada, né, com impacto desse compartilhamento, né, de Lutero, impacto na educação, impacto na cultura mesmo, que aonde uma ideia renascentista ia se crescendo, trouxe uma cultura, um pensamento cultural diferente agora, voltado para uma leitura bíblica, agarrada na Bíblia, né, com base bíblica, né? E nós conseguimos destacar pontos nessa pequena aula, né, nessa pequena passagem, desde o início da importância da reforma, com os pré-reformadores, até o reformador Martinho Lutero, os reformadores Martinho Lutero. Nós não temos tempo hábil para trazer outros, mas seria interessante nós trazermos com Calvino, outros movimentos que foram muito importantes para a disseminação da reforma, aonde chegaram no mundo, né, impactaram o mundo. E eu encerro, né, nessa pequena aula, infelizmente, mas eu encerro com duas frases. Eu encerro com duas frases que eu acho muito importante eu acho que liga muito com o que a gente falou com situações de reforma até os dias de hoje, né? A primeira é de John Bunyan, né, onde ele diz que Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, né, mas se não nascer 1000 vezes em Belém, mas se não nascer interiormente dentro de ti, de nada adianta, tu estarás perdido, né? O que eu quero dizer com isso? Que muito se fala hoje em dia com os erros da igreja em si, no geral. E nós nos perguntamos, precisamos de outra reforma? E eu diria, um pensamento meio crítico e uma reflexão, que não precisamos, porque já tivemos. Ou seja, pode acontecer 1000 reformas, parafraseando a frase de Bunyan, pode acontecer 1000 reformas, mas se a reforma que em 1517 aconteceu, não ser nossa base interior, de nada adianta. Ou seja, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que a história ou é a nossa pedagoga ou a nossa coveira. Então, nós encerramos essa breve passagem, essa breve aula, esse breve contato, vendo que nós precisamos aprender com a história. Se nós não aprendemos com a história, nós vamos cometer os mesmos erros daquela igreja lá atrás, e isso nós não queremos de forma alguma. Que Deus nos abençoe, que nós possamos olhar para a história, olhar para a reforma e aprender muito, e trazê-la para os nossos dias. Deus abençoe a todos.